A atividade de rádio e televisão, pela própria Constituição brasileira, é um serviço público. Um serviço público significa um serviço que deve ser prestado ao povo. E por quem? A Constituição diz claramente, é o Estado que tem que exercer o serviço público. Somente nos casos especiais em que o Estado não tem a condição de exercer o serviço público é que ele pode conceder a realização do serviço a particulares. A Constituição é clara no sentido de que as atividades de radiodifusão sonora ou por imagens só podem ser exercidas mediante concessão do governo federal. Ora, acontece que desde o regime militar, o que existe no Brasil é um conglomerado, ou melhor, um oligopólio privado que controla os grandes veículos de rádio e televisão. E, portanto, no Brasil, já desde muitos anos, o serviço público de rádio e televisão é um negócio privado e um negócio muito lucrativo. Entre outras vantagens lucrativas desse negócio está o fato de as empresas concessionárias que receberam, portanto, uma autorização, uma concessão do governo federal para realizar esse serviço em benefício do povo, em prol do povo, o que elas fazem? Elas arrendam o tempo da concessão e ganham muito mais dinheiro do que se simplesmente fizessem a publicidade comercial. Tudo isso não é novidade no Brasil. Ou seja, como disse o primeiro historiador do Brasil, Frei Vicente do Salvador, em 1627, portanto, já lá vão alguns séculos. Nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela e trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Em razão disso tudo, eu acabei, de acordo com o meu temperamento impaciente, fui procurar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e expliquei para o Conselho Federal que a Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, até hoje não teve regulamentados por lei os principais artigos do capítulo sobre comunicação social, entre os quais o do artigo 221, a norma do artigo 221, parágrafo 5º, segundo a qual é proibido, de forma direta ou indireta, o monopólio ou oligopólio de meios de comunicação social. Inconformado com essa ausência de regulamentação legal, eu procurei primeiro o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que fosse proposta uma ação perante o Supremo Tribunal Federal. O Conselho Federal da OAB não quis propor esta ação. Eu procurei um partido político e uma Confederação Nacional de Trabalhadores que propuseram cada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, reclamando o fato de que esses dispositivos constitucionais não podem ter aplicação porque está faltando uma lei. E o Congresso Nacional, muito ocupado com coisas muito importantes, esqueceu-se de fazer essa regulamentação legal. Pois bem, a Procuradoria-Geral da República deu parecer substancialmente favorável. E aí, o que sucedeu? A ministra relatora ficou com este problema nas mãos,
que não é propriamente um problema, é um enorme abacaxi, né? Ela está há 1 ano e meio com os autos conclusos e ainda não pediu que fosse feito o julgamento. Ora, o que é preciso entender é que meios de comunicação social não dominados pelo Estado ou por empresários são indispensáveis ao funcionamento de uma democracia. Numa sociedade de massas como a atual, como é que o povo se comunica? Pelo telefone? Por folhetinhos? O povo se comunica no mundo inteiro pelos meios de comunicação de massa, justamente. Ora, quando estes veículos estão sob controle daqueles que exercem indevidamente o poder soberano no país em proveito próprio, é claro que a democracia é simplesmente uma comédia. Então nós precisamos denunciar, como está fazendo de maneira extraordinariamente benéfica a TV Brasil, precisamos denunciar ao povo o fato de que ele continua sendo silenciado, ele continua sendo enganado. Bom, eles se aproveitam do fato de que esses grupos, além da defesa do seu próprio interesse, da sua ideologia política, esses grupos querem dinheiro, né? Eles são capitalistas, eles existem não para adorar a Deus, mas para adorar o dinheiro, né? Mas há, entre as igrejas evangélicas, uma verdadeira potência, que tem uma rede de televisão e que não precisa arrendar coisa nenhuma, né? Quando ela quer, ela que arrenda para os outros, né? O que é preciso considerar também é que em 2010 a Unesco, um órgão das Nações Unidas, denunciou isso claramente, dizendo que os meios de comunicação social no Brasil são controlados por um pequeno grupo de 4 ou 5 redes, sendo que uma só rede no Brasil tem mais da metade da audiência nacional. Isso, evidentemente, ninguém tomou a sério ou quis tomar a sério. Isso aqui é um velho vício do sistema capitalista, que é de exercer um poder ideológico de maneira dissimulada e falsa, por meio da sedução. Se ouçam os meus programas, porque nós apresentamos a realidade de maneira muito mais atraente, etc. Onde é que os capitalistas aprenderam isso? Na publicidade comercial. Na publicidade comercial, o comerciante nunca diz que o produto que ele vende é uma porcaria, né? Sempre é o melhor do mundo, mais eficiente, etc. E a mesma coisa em matéria política. Não se ouve nunca nenhum empresário que diz que a sua classe empresarial é que tem o poder de controle sobre o funcionamento do Estado brasileiro. De jeito nenhum, eles são todos, fazem parte do povo. Eles não chegam a dizer que fazem parte do povão, mas eles simplesmente obedecem ao Estado. O Estado obedece a quem? A gente não sabe bem, mas ao que parece, pelo que está na Constituição, o Estado deve se submeter à soberania do povo. Ora, a soberania do povo. Eu devo dizer ainda que há uma lei de 1995 que exige que toda a concessão de serviço público seja feita mediante licitação. E mais,
Só pode haver subconcessão de serviço público quando no contrato original há uma previsão para tanto e mediante autorização expressa do poder público. Né? Ora, quem faz arrendamento está, na verdade, fazendo uma subconcessão. E fazendo uma subconcessão sem autorização do Estado e simplesmente para ganhar dinheiro. Então já existe lei sobre isso especificamente. Seria o caso de dizer, né, a lei, ora a lei. Neste querido país, a lei só existe para ser mostrada ao estrangeiro. Veja como nós somos civilizados, como nós obedecemos às normas constitucionais, etc. Depois a gente vira as costas e eles riem da nossa ingenuidade. Quando essa ação foi proposta, eu disse aos dois autores, o partido político e a Confederação Nacional de Trabalhadores, esta não é uma solução judicial. Dificilmente, se não de modo absolutamente inimaginável, a justiça vai reconhecer isto que nós estamos pedindo. Mas esta é uma ação política, ou seja, é preciso aproveitar essa ação para mostrar a todo o povo como ele está sendo enganado e como as autoridades, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário deixam de proteger o povo. Infelizmente, os dirigentes do partido político e da Confederação Nacional de Trabalhadores não entenderam o recado, ou então simplesmente as denúncias deles não foram transmitidas pelo rádio e a televisão.